bora falar desse empate no Allianz Parque, do derby, Palmeiras 1, Corinthians 1, arbitragem polêmica, o Verdão dominou a partida, o Yuri Alberto foi expulso e no final brilhou a estrela de Hugo Souza, pegando mais uma penalidade nos acréscimos do garoto Estevão em pleno estádio do Palmeiras. Que loucura, bora falar sobre tudo isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Doido? E não consegue travar o Maurício, muito mérito da jogada palmeirense nesse gol, mas também tem a falha e o buraco e o problema que já havia acontecido no jogo contra o Noroeste. Num lance pela direita, em que o Cicinho lateral ele faz um passe exatamente da mesma maneira, ele vence o André Ramalho e o Kaká e o Pedro Maciel, se eu não me engano, vai lá e faz o gol. Num jogo em que o Corinthians quase não sofreu, mas aí numa chegada tomou o gol, porque problemas defensivos estão sendo recorrentes. O Ranieri não terminou a temporada, não começou a temporada da forma como terminou. Hoje o Martínez ali é titular absoluto no meio-campo, na primeira função. O Ranieri está tendo muitas dificuldades. Então esses buracos, eles apareciam entre o meio e o ataque. Com jogadores de qualidade como o Palmeiras tem, gente, foi um amasso. Foi um amasso. Primeiro tempo foi assim, muito lucro. Muito lucro. O Palmeiras era para ter construído mais gols e não construiu também por própria incompetência, porque construiu, chegou, abriu o placar logo cedo, aquela pressão funcionou, marcação alta, roubava a bola, a segunda bola normalmente era do Palmeiras e o Palmeiras pouco agrediu o Hugo Souza. Teve uma cobrança de falta do Richard Rios, teve uma outra bola do Piquerez que passou pertinho, mas é aquele velho problema da falta do 9. Falta um centroavante no Palmeiras. Se tem um fazedor de gols no Palmeiras, fatalmente teria vencido o jogo. Porque a bola circulou muito a grande área, mas não tinha quem matasse a jogada. E aí o Corinthians descobre um gol. Mas descobre um gol. Em alguns outros momentos, chegou também. O Memphis Depay estava tentando um pouco mais recuado, numa jogada individual muitas vezes, deu uma caneta maravilhosa no Naves, estava tentando um passe para o Yuri Alberto, muitas vezes batia na defesa e voltava, e aí quando ele conseguiu encaixar numa jogada que vem do Igor Coronado, do Hugo para o Igor Coronado, ele toca para o Memphis avança e aí ele consegue tocar no ponto futuro para o Yuri. O Yuri pela primeira vez recebia a bola em condições de finalizar, chuta e o Everton defende. O Yuri fez muito pivô no jogo, o que a gente sabe que não funciona. Ok, o jogo não era para atacar espaço, mas esse tipo de jogada, o Corinthians tinha que criar mais, porque aí o Yuri chegaria, como chegou, no gol em que o Memphis tem um mérito absoluto de roubar a bola do Richard Rios, esperar o tempo certo para servir o Yuri acredita na jogada e a finalização dele é perfeita, um chute cruzado quase na bochecha da rede, quase na trave, no cantinho para vencer o Everton. Primeiro gol do Yuri na temporada esse ano. Mas uma jogada que começa muito com o Memphis estava tentando encontrar esse passe e o Yuri fez aquilo que a gente sabe que ele sabe fazer, né? Se desloca pelas pontas, né? No bico da área, não fica fazendo pivô esperando essa bola porque não ia dar jeito. Aí o Yuri praticamente não tocou na bola. Quando ele conseguiu esse espaço, o Memphis descolou esse espaço, o Corinthians empatou. Mas realmente, diante das circunstâncias, era um achado aquele gol. Porque o Palmeiras era muito superior em termos de volume, em termos de supremacia, finalizações e tudo mais. E teve ainda uma bola do André Ramalho numa cobrança de escanteio do Coronado, em que o Everton faz uma defesa, mirabolante. É inacreditável a defesa que o Everton faz. Porque o André Ramalho pega em cheio, assim, ele chapa assim, a bola que vem do alto, e aí o Everton acaba fazendo uma baita defesa em cima e acaba salvando o que seria o gol do Corinthians. Mesmo assim, repito, em volume, Palmeiras foi muito superior. Vem o segundo tempo e tem uma troca da comissão técnica do Corinthians. Eles retiram o jogador que agora eu esqueci, para botar o João Pedro Choca, o Alex Santana, que já tinha cartão amarelo. E aí coloca mais um zagueiro, justamente para abrir os laterais, né? Avançar um pouco mais o Mateuzinho e no lado esquerdo o Hugo, mas depois entra o Matheus Bidu, justamente um espelho do que estava fazendo o Palmeiras. Não adiantou muito, adiantou um pouquinho, só que em 15 minutos vem a expulsão do Yuri Alberto. E aí não teve jeito, né? De novo, o Corinthians teve que recuar e o Palmeiras de novo empurrou o Corinthians para o seu campo. Foi um amasso de novo. Eu já vou falar das questões da arbitragem, que eu sei que vocês querem saber. Mas enfim, aí o Palmeiras começou a pressionar. O Ramon alçou mão de Charles e outros jogadores que infelizmente não dão conta do recado e o Palmeiras enfrentou o mesmo problema do primeiro tempo. Circulou a bola, não tinha um 9, não conseguia chegar, finalizou até algumas vezes e tal, mas não tinha aquele definidor. Foi volume, pressionando, um jogador a mais, aquela coisa toda, até que
vem 2 lances de penalidade. Um que não foi marcado pelo Klaus e o outro que acabou sendo marcado. E aí o Klaus já estava com uma carga do primeiro tempo pela expulsão do Yuri Alberto. Primeiro, o chute na bandeirinha de escanteio. A regra não prevê chute na bandeirinha, mas prevê lá provocações nas comemorações, né, de uma forma que você inflame a torcida adversária. Não tem muito o que fazer, torcida única. Então, ele só tinha como comemorar na frente da torcida do Palmeiras. Mas o chute na bandeirinha, ele gerou muita polêmica nos últimos tempos, vocês vão lembrar, até o Veiga fazia muito essa comemoração, até que o Wilson Luiz Seneme, chefe da comissão de arbitragem, orientou os árbitros brasileiros a aplicarem o cartão amarelo quando eles comemorarem dessa forma. E sugeriu, inclusive, aos jogadores que não fizessem isso. E isso meio que parou. Então, a recomendação aos árbitros, nesse caso, até por ser torcida única e tal, e aí é um gol do adversário, da maneira como ele comemorou, amarelinho. Não tem muito o que fazer ali naquele lance. O segundo, eu entendo quem diga que, cara, nunca vi um jogador ser punido por simular uma falta fora da área. Todo jogador simula falta, né? O Daverson, meu Deus, não jogaria mais futebol. Mas eu não posso condenar aquilo que está certo pela regra. O Yuri, ele simulou de uma forma ostensiva. Eu concordo que não é o normal. E que daqui a pouco o árbitro poderia usar o bom senso, poderia administrar, poderia conversar com o Yuri. Yuri, você está querendo me sacanear? Você é malandro, aquela coisa toda. Mas o Klaus decidiu aplicar a regra e eu não posso aqui condenar o árbitro por ter aplicado a regra. Eu posso questionar o critério, posso questionar por que ele não faz isso sempre, se a gente vai ver isso se manter, se esse padrão vai acontecer, e também entender que o Yuri vacilou, porque tendo um cartão e simulado de uma forma ostensiva como ele simulou, realmente ele correu um risco e acabou sendo punido por isso. E logo cedo, 15 minutos de jogo, tinha muito tempo ainda para acontecer. Mas o Klaus se envolveria em outras polêmicas. Tem o pênalti pedido pelo Palmeiras quando a bola bate no braço do André Ramalho, mas a bola desvia na sua perna antes. E não quer dizer que tire sempre a penalidade quando desvia em outra parte do corpo. A FIFA tirou isso da regra. Mas esse braço teria que estar numa condição muito antinatural para mesmo com o desvio em alguma parte do corpo dele, ele acabar sendo punido por isso. Como ele está com o braço atrás ali, numa certa posição de apoio, para dar o salto, para interceptar a bola com as pernas, ele não tem culpa, né, da bola desviar na sua perna e bater no seu braço. O Klaus sinaliza isso para os jogadores em campo e não marca a penalidade corretamente. E aí vem um lance mais polêmico, que é o pênalti sofrido pelo Estevão, que num vacilo tremendo da defesa do Corinthians, o cara entra a dribles, o Kaká dá um bote inacreditável dentro da área, na entrada da área ali, e aí ele consegue passar mais pelo Bidu, passa pelo terceiro, quando ele passa pelo Rian, ao choque. Esse choque, eu tinha a impressão até que ele era no corpo, mas ele é na perna. Só que, o que eu quero dizer? É um lance polêmico, porque assim, e por que o VAR não chamou? Porque o Klaus interpretou no campo como pênalti, e como há o contato, e como é um lance interpretativo, tem que respeitar a decisão do Klaus, tá? De marcar a penalidade. Porque o Rian, ele dá a perna ele deixa a perna para fazer o bote, só que ao mesmo tempo o Estevão vai se projetando. Essa é a minha análise, que o Estevão se projeta. E quando ele se projeta ao contato, há quem pense que aquela perna ficou, né? Porque o lance é muito rápido, né? A gente olha em câmera lenta, o Rian, ele deixa a perna, ele não toca inicialmente e depois ao contato do Estevão na perna do Rian. Eu acho que esse contato é provocado pelo Estevão, mas a perna do Rian estava no meio do caminho. Ao toque, ao contato, por isso que é interpretativo e o pênalti foi marcado. Enfim, acho que tem discussões para todos os lados. Inicialmente eu achei um absurdo a marcação. Depois eu olhei, tem um pezinho, tem um contato e tal, dá para marcar. Mas eu não marcaria exatamente porque eu acho que o Estevão projetou antes. Atrás, década de 90, eu lembro do Chicago Bulls, mas isso veio para o futebol há muito tempo. A gente que gosta de tática, a gente sabe que os treinadores trabalham com triângulos, né? São triângulos em campo. E daí saem as triangulações. Então, por exemplo, o Rafael Veiga encostava com o Mike e com o Estevão. Cara, era um show de horrores. Por quê? Porque era Michael, Estevão, Rafael Veiga contra Hugo e contra o Kaká. O Alex Santana, que estava no setor também, eu nem vou contar. Porque o Alex Santana, ele é muito lento. Então, o que aconteceu no jogo, no clássico contra o São Paulo, com o Lucas, né? E eu falei que não foi pior, porque o lateral dos caras era Igor Vinícius, que era fraquíssimo. Hoje aconteceu pior, porque o lateral do Palmeiras tem força para subir, que é o Mike. Então, o Mike passava de Xinherai e o Alex Santana a pé.
E aí, meu amigo, era 1 contra 1 toda hora. Na verdade, era mais do que 1 contra 1. E o lado esquerdo nosso era Hugo e Kaká. Então era um show de horrores. Uma bola em que o Piquerez, que depois cansou, mas jogou muito o primeiro tempo, esse lateral é bom, velho. Ele faz o lançamento. Cara, o Carrilho, que a gente gosta muito, não é porque a gente gosta que a gente tem que deixar passar. Ele deixou o Piquerez lançar. O Piquerez faz um lançamento por trás da zaga. O André Ramalho é gente boa, é culto, é líder, é técnico. Só que o André Ramalho, cara, ele é um zagueiro que, cara, é difícil explicar. Se a gente pegar um time forte numa final de campeonato ou no mata-mata e a gente for com essa zaga que a gente tem hoje, André Ramalho e Kaká, olha os laterais que a gente tem. E o Ranieri na frente, cara, destoa. Lá pra frente tem muito cara bom. Carrillo é bom, muito bom. O Coronado é bom, mas não joga contra time grande, né? O Garro é fantástico, vai voltar domingo. O Memphis é muito inteligente. O Yuri Alberto é muito forte e, enfim, é importante. Né? O Bidon, não sei como que vai voltar o Bidon. Então, esperamos um Bidon maravilhoso voltando. Então, assim, de Bidon, Carrillo, Garro, Memphis e Yuri Alberto, pô, maravilhoso, velho. Maravilhoso. Daqui para trás, meu irmão, assim, destoa demais, gente. Destoa demais. E por mais que a gente goste de analisar a tática, uma coisa que eu foquei para minha carreira, eu nunca ia analisar a tática sem analisar a questão técnica. Porque tem gente que fica falando de tática, parece que é videogame, fica chato. Não, você tem que analisar taticamente, mas tem a questão técnica. O que adianta mexer lá as peças, só que as peças são Ranieri, as peças Kaká, Hugo, Bidu, o próprio Mateuzinho, o André Ramalho. Que, pô, o André Ramalho é bom, velho. O André Ramalho é bom. Só que não dá, né, velho? E o André Ramalho ainda, pelo menos eu vi hoje afastar cruzamentos, porque o Palmeiras começou a chuveirar na área, porque o Palmeiras também não tinha muita qualidade no segundo tempo, não. Ficou mais no chuveiro. Quantas bolas passou direto, foi para a linha de fundo? Que se tivesse qualidade, tabelava por dentro, fazia triangulação pelos lados, ia para o fundo, cruzava para trás, fazia um gol rasteiro na pequena área. Não aconteceu isso também. E algumas bolas pelo alto no segundo tempo, o André Ramalho afastou, coisa que o Kaká, do tamanhão dele, não fez. O João Pedro Tchoca foi o melhorzinho. O João Pedro Tchoca, ele não tem qualidade para sair jogando. O André Ramalho talvez possa ser testado de volante um dia, porque ele vai ter sobra. E o Ranieri não é volante. Se o Corinthians não tomar uma providência em relação ao Ranieri como titular, nós vamos passar mais um ano sem ganhar nada. Eu lembro que eu comecei um ano, não sei se foi 22, 23, eu falei, se a nossa zaga, foi 22, se a nossa linha de 4 for Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos, nós não vamos ganhar nada. Eu falei isso em janeiro. E nós não ganhamos nada naquele ano. Então, assim, tem algumas coisas no Corinthians, pô, foi maravilhoso o empate. Eu era só sorrisos, entendeu? Só que é o torcedor, pô, aquela emoção. O goleiro acabou de pegar um pênalti. Aí entra o jornalista para analisar o jogo. E o que acontece? Palmeiras massacra por dentro, né? Palmeiras massacra pelos lados. E aí acontece algo incrível no final do primeiro tempo. Cara, o Palmeiras teve chances de fazer o segundo. Cobrança de falta, o Hugo foi o grande nome do jogo, né? O Hugo foi o nome do jogo. Aquela falta que o Palmeiras bateu por baixo, que o Hugo pegou ainda no primeiro tempo. Enfim, o Hugo foi o nome do jogo. Porque o Palmeiras não fez o segundo gol no primeiro tempo. E aí o Memphis Depay. O Memphis, ele é um cara que precisa que o time esteja bem em campo fisicamente para correr por ele. Porque a inteligência dele é absurda. Agora vamos falar de coisa boa. O Memphis Depay rouba a bola do Richard Rios. Mas roubar a bola não foi o máximo. Para mim, foi o que ele fez depois que ele roubou a bola. Porque esse cara, ele é absurdo de inteligente. Ele rouba a bola. Assim que ele rouba a bola, eu acho que qualquer jogador daria já um tapa pro Yuri Alberto. E todo mundo viu no lance. Quando o Memphis rouba a bola, o Yuri espeta, né? Não sei se o Coronado espeta do outro lado, eu não lembro quem espeta do outro lado, porque ficam as opções, mas é claro que a opção tinha que ser o Yuri. E todo mundo viu. Bola no Yuri, bola no Yuri. Cara, por Deus, eu pensei na hora, não toca agora. Não. Ele fez exatamente isso. Assim, um lance é muito rápido, claro, parece que eu tô falando aqui que são 5 minutos.
Nós estamos falando ali de segundos, milésimos. Ele dá uma segurada primeiro, ele dá uma carregadinha com a bola, porque ele pensa o seguinte: eu vou deixar o Yuri mais próximo da área possível e vou dar na frente, já dentro da área. Porque quando ele sabe que o Yuri, o forte do Yuri é isso, é chegar batendo. Se ele já toca de primeira, tá arriscado o Yuri não avançar na corrida, dominar, devolver para ele. Mas, cara, a inteligência é exatamente isso, Cícero. Ele esperou o momento certo. Ele é muito craque, velho. Ele esperou o momento certo. O Memphis, cara, ele já conhece o companheiro de ataque, velho. Ele conhece o cara, já. Ele falou, eu sei a maneira que eu tenho que dar a bola para ele. E ali, de saber, de ser inteligente, a maneira que ele tem que dar a bola para o parceiro, além de saber, ele sabe fazer. Não adianta só teoria. Tem que saber fazer. E ele fez. Ele segurou e, pum, deu um tapa. O Corinthians terminou o primeiro tempo empatando em 1-1. Foi uma ducha de água fria. O futebol não é só físico, todo mundo sabe. É técnica, é tática e é o emocional. Na vida, velho, o emocional todo mundo sabe. Né? Você trabalha por pressão. Eu lembro quantos jogos eu fiz no estádio com notebook. Daqui a pouco o notebook começava a travar. Você fica nervoso. Pô, em toda a área. Tô falando da minha área. Você pode pensar na sua. Se você ficar nervoso, se algo te abalar emocionalmente, cara, aquilo ali mexeu com o Palmeiras, velho. E aí o seu Ramon Dias, ele manda muito bem no intervalo. E a mexida que ele fez no intervalo, cara, era o que precisava. Ele faz linha de 5, claro que é a linha de 3. Ele põe o João Pedro Choca, que hoje é um dos melhores zagueiros que nós temos. Não é incrível, não sabe sair jogando, mas sabe defender. É o que importa para nós hoje. Feijãozinho com arroz, cabecinha de alho, entendeu? Bem feito. Ó, maravilhoso. Não precisa, né, ser uma lagosta, um Papa Califórnia, entendeu? Dá para fazer um feijãozinho com arroz maravilhoso. Colocou o João Pedro Choca do lado direito. Ele põe o André Ramalho no meio e põe o Kaká na esquerda. Aí, claro que ele baixa as linhas. Depois ele acerta ainda em colocar o Bidu, porque você precisava, né, o Yuri fez aquela bobagem, né, que fez, e aí você precisava de laterais que subisse. Isso ajuda bastante. Ele faz uma linha de 3 na frente da linha de 5. Cara, ele gosta desse 5-3-2, tá? Aí ele fica com Ranieri, Carrídio, Coronado mais caindo pro lado esquerdo, e lá na frente Yuri e Memphis. Só que aí, Yuri Alberto, que na comemoração deu-lhe uma voadora na bandeirinha. A expulsão do Yuri foi infantil e que, né, prejudicou bastante ali o time do Corinthians. E aí, no final, o Hugo pega o pênalti, como a gente volta ao início da live. Eu todo feliz com o Hugo pegando o pênalti. Eu não acho que o Estevão é o novo Neymar. E olha que eu não sou fã do Neymar, mas eu vi o começo do Neymar cobrindo, né, o Santos. E, meu filho, não dá nem para comparar, velho. E quando ele pega a bola, eu falo para minha esposa, eu falo pro meu filho, o Hugo vai pegar. Vai pegar. Tinha certeza que o Hugo ia pegar. Entendeu? Coisa de torcedor nessa hora, mas a gente fazer o quê? De torcedor também. E aí o Hugo pega, entendeu? E o Corinthians sai com esse empate. Lucas Leal Veloso, Hugo, Matheus, Ramalho e Choca, contratar lateral. Martínez, Carrídio, Bidon. Salve fiel, salve nação corintiana. Falando um pouquinho mais do Corinthians que conseguiu uma vitória não, empate com gostinho de vitória, né? O Corinthians com 1 a menos segurou o Palmeiras aí lá no Allianz Parque. Destaque dessa partida vai pro goleiro Hugo Souza, craque da partida, vem jogando muita bola, merecendo até realmente a seleção brasileira aí, porque vem agarrando muito com a camisa do Corinthians, né? O Hugo Souza, que é jogador agora do Corinthians, né? Corinthians que vai precisar aí de alguns reforços, já é nítido. Corinthians precisa de um lateral esquerdo, Corinthians precisa de um zagueiro melhor, Corinthians precisa também de um atacante velocista de ponta. A gente sabe que o Corinthians tá de olho no mercado, falta o dinheiro pro Corinthians comprar, mas com algum investidor, né, podendo ajudar o Corinthians, quem sabe o Corinthians pode fazer algumas contratações pontuais para reforçar mais o elenco aí para a temporada. Principalmente já tem Libertadores, né? Já tem a Libertadores e o Corinthians tem que fazer bonito aí nas competições. E com esse time montadinho, mais alguns reforços
2 ou 3 peças já consegue fazer bastante aí pro restante da temporada. Vocês estão confiantes que o Corinthians levanta título nesse ano? Deixa aqui abaixo o seu comentário, a sua opinião, se você acha que o Corinthians vai levantar algum caneco nessa temporada, tá bom? Vou ficando por aqui. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço. Vai, Corinthians!